Graça e paz, irmãos, bom dia. Hoje estamos dando início ao nosso propósito de 21 dias clamando por salvação. 21 dias clamando por vidas rendidas aos pés do Senhor. 21 dias clamando para que Deus cumpra em nós o maior propósito da Igreja de Cristo nessa terra. Irmãos, é vidas sendo salvas, é vidas alcançando a Cristo, é a Igreja arrancando da prisão do mundo pessoas e trazendo para a luz, aos pés de Jesus, pessoas arrependidas, salvas, com vidas ressignificadas, restaurando a imagem de Cristo das pessoas. Irmãos, é isso que Deus deixou para a sua igreja. E nesses 21 dias eu quero te chamar a orarmos com um só propósito, para que Deus cumpra isso em nós, para que vidas sejam salvas, para que vidas alcancem a misericórdia, o arrependimento através de Cristo, da ação do Espírito Santo. E hoje, no dia 1 desse propósito, eu quero te chamar comigo ao tema desse devocional, que é compaixão e oração. Quero te chamar a ler o Evangelho de Mateus, capítulo 9, verso 36, que diz o seguinte: Ao ver as multidões, Jesus sentiu grande compaixão. Sentiu grande compaixão pelas pessoas, pois estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas que não têm pastor. Então falou aos seus discípulos: De fato, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, orai ao Senhor da seara e pedi que Ele mande trabalhadores para a sua colheita. Aqui nós vemos Jesus. Ele estava passando por todas as cidades, curando, pregando, realizando milagres, salvando pessoas. Em certo momento ele para e vê uma multidão, e o Evangelho de Mateus relata que ele sentiu grande compaixão, pois viu as pessoas aflitas, desamparadas. É o que acontece no mundo hoje, como ovelhas que não têm pastor, sem ninguém para direcioná-las. E ele falou para os seus discípulos: orai ao Senhor da seara e pedir que mande mais trabalhadores para a sua colheita. A colheita é muito grande, mas os trabalhadores são poucos. É isso que nós estamos fazendo. Qual é a definição de compaixão? É sofrer com alguém, uma emoção tão forte que move a pessoa a agir em favor do outro. Compaixão é o amor que sente a dor do outro como se fosse a sua e se recusa a ficar parado. É isso que Jesus sentiu. É exatamente isso que mostra o texto que lemos agora. Quando Jesus olhou para a multidão, ele não viu uma multidão apenas. Ele viu vidas, ele viu almas para ser salvas. Ele não viu o rosto desconhecido, ele viu corações perdidos. E aquilo que Jesus sentia, a reação de Jesus, é o retrato exato do coração de Deus. Compaixão nunca foi um sentimento parado, era um fogo que ardia no coração de Jesus. Jesus se movia por compaixão. Jesus olhava para as pessoas, Jesus não conseguia passar por uma pessoa e não oferecer para ela a salvação, a libertação. Ele não conseguia fazer isso, isso queimava no coração dele. E é isso que nós vamos clamar, para que isso queime em nossos corações, para que nós possamos seguir os passos de Jesus, sentir o que Jesus sentia, olhar para as pessoas da forma que Jesus olhava. Ele não conseguia ignorar o estado espiritual delas. E a compaixão de Cristo se convertia em ação. Ele curava, ele pregava com autoridade, ele anunciava o reino dos céus, ele abraçava o pecador, chamava ao arrependimento e mostrava, apontava para o caminho, que era ele mesmo, o caminho da salvação. Porque para Jesus, cada vida importa. Cada situação de uma pessoa importa. Cada história importa. Cada pessoa é única e tem um valor que é um propósito eterno. E Jesus, sentindo de alta compaixão, ele falou para os discípulos orar. E ele nos convoca hoje a orar. Jesus orou e ensinou que devemos fazer o mesmo: rogai ao Senhor da seara, para que ele mande mais trabalhadores. E é isso que nós estamos fazendo nesse propósito. Hoje, esse chamado continua vivo. E Deus está nos chamando, irmãos, a orar, a ver como Jesus viu, a sentir como Jesus sentiu e a clamar como Jesus clamou. Aprendemos que a oração não é a última alternativa do cristão. A oração não é a última alternativa de alguém que esgotou os seus recursos e a partir de agora ele vai apelar para a oração porque ele não tem mais o que fazer. Não, a oração da igreja.
como se fosse o trilho que guia a igreja. Sem oração nós somos como um trem desgovernado. Sem oração nós somos como um trem que está mais propício a causar estragos do que a cumprir o seu real propósito. Por isso nós começamos essa campanha com jejum e oração. Esse propósito de 21 dias para que Deus nos direcione para aquilo que Ele quer que nós façamos. Ele nos direcione a cumprir o propósito de igreja nessa terra. Ele nos direcione para sermos luz aonde formos. Que nós possamos ser fortes, nós possamos orar, possamos ter a direção, a luz de Cristo iluminando a nossa vida. E eu quero chamar você nesta hora a fazer uma breve oração comigo, para que Deus possa cumprir em nós o seu propósito e que possamos ganhar vidas, que possamos em 21 dias rasgar o nosso coração. E cada dia de oração será como uma semente plantada. Cada dia de jejum será como uma lágrima ao qual ecoará no céu a dor que nós sentimos pelas almas nessa terra que estão perdidas. Feche seus olhos, ore comigo nessa hora. Ó Pai, estamos aqui no propósito, ó Deus, clamando por salvação. Peço ao Senhor, ó Pai, cumpre em nós este propósito. Cumpre em nós o teu querer, ó Pai. Que o Senhor faça em nós aquilo que o Senhor quer, o propósito da sua igreja. Que possamos ir, ó Pai, alcançar vidas. Que possamos ver vidas rendidas aos pés do Senhor. Que possamos ter a força de Cristo em nós, olhar como Jesus olhava, sentir da forma que Jesus sentia, proclamar o Evangelho da forma que Jesus proclamava, que possamos atingir e alcançar os corações através da mensagem do Evangelho. Quebra corações, quebra vidas, ó Pai. Traga restauração, traga libertação, ó Pai. Use, Pai, nós como igreja. Use nós como real propósito da sua igreja de cumprir o ID, de fazer o teu querer nessa terra, ó Pai. Que o Senhor ilumine, o Senhor nos direcione, ó Pai. Estamos orando para que o Senhor seja o nosso trilho, ó Pai. Para que nós possamos seguir somente aonde o Senhor estiver. Seguir o teu caminho, o teu propósito, para onde o Senhor apontar, para onde o Senhor iluminar, é aonde nós iremos pisar os nossos pés, ó Pai. Aonde nós iremos caminhar como igreja, alcançando vidas, ó Pai. Cumpre em nós o teu querer, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.